Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero continuar aqui com os irmãos uma reflexão no livro de Cantar Salomão. Nós paramos no capítulo de número 7 e hoje eu quero fazer uma reflexão ainda no finalzinho do capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9. O versículo de número 9 diz assim: que seus beijos sejam como o melhor vinho. Sim, vinho que escorre para meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Eu sou de meu amado e ele me deseja. Venha, meu amor, vamos ao campo, passar a noite entre as flores silvestres. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos e ver se as videiras brotaram e as flores abriram, e se as romãs já estão em flor. Ali eu lhe darei meu amor. Ali as mandrágoras espalham sua fragrância, e os melhores frutos estão à nossa porta, delícias novas e antigas, que guardei para você, meu amado. Bom, meus irmãos, o livro de Cantares de Salomão às vezes nos traz uma dificuldade para entender quem está falando em algum momento. Algumas Bíblias trazem uma divisão que facilita um pouco a compreensão de quem está falando em cada parte desse poema. Mas o versículo de número 9 do capítulo 7, na versão que eu acabei de ler, que é a versão NVT, traz aqui uma colocação de que o versículo 9, a primeira parte do versículo 9, seria dito pelo amado. Essa parte que diz que os seus beijos sejam como o melhor vinho. E a segunda parte do mesmo versículo seria então uma resposta da amada a essa fala: sim, vinho que escorre para meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Bom, todavia, algumas outras versões vão divergir um pouco com relação a quem está falando nesse contexto. A versão NTLH traz da seguinte maneira: e os seus beijos são como vinho delicioso. Então, que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. A versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Então, nessa versão aqui, quem estaria dizendo isso em todo esse texto seria a própria amada. A versão NVI vai dizer: e a sua boca como o melhor vinho. Sim, vinho que flui para o meu amado, que desliza suavemente entre os lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele é meu. Então a amada estaria aqui falando também nesse contexto, segundo a versão NVI. A versão Revista e Corrigida traz assim: e o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Já a King James atualizada vai dizer: e o céu da tua boca como o melhor vinho para o meu amado, que desce suavemente e faz com que falem os lábios daqueles que dormem. A versão Ave Maria, a versão católica, diz assim: e o perfume da tua boca como o odor das maçãs, teus beijos são como o vinho delicioso,
que corre para o bem-amado, umedecendo-lhe os lábios na hora do sono. Bom, o que nós percebemos então que existe essa divergência em distinguir quem é que está falando aqui. Então, mediante a essa divergência, nós precisamos nos apegar àquilo que é mais importante no que nós acabamos de ler. Veja bem, a expressão aqui, melhor vinho, é uma expressão que aparece em todas as versões, e nós devemos pensar que nesse relacionamento entre a amada e o amado, nessa intimidade, a expectativa é que essa intimidade fosse como o melhor vinho, ou seja, o resultado desse contato, desse amor, dessa intimidade, fosse como o melhor vinho. E o melhor vinho, quando nós lemos essa expressão na palavra de Deus, nós vamos ser levados automaticamente para essa expressão que se encontra nas bodas de Caná da Galileia, quando o Senhor Jesus, numa festa de casamento, ele transforma a água em vinho. Ou seja, o primeiro vinho havia se acabado e o vinho, ou o último vinho, seria o melhor vinho. Aquilo ali, profeticamente, estava colocando ou estabelecendo um limite entre a operação de Deus na antiga aliança com o povo de Israel, que foi uma operação maravilhosa, mas que a igreja ela iria viver algo ainda mais extraordinário, que era como o resultado do melhor vinho, que é aquilo que foi guardado para que o homem vivesse por meio da Igreja de Cristo, como resultante da graça maravilhosa de Deus derramada sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus e se tornou então participante da Igreja do Senhor. Então, esse derramado Espírito que marca esse melhor vinho é aquilo que aconteceu no Pentecostes, que marcou o início dessa Igreja do Senhor Jesus. Então, o melhor vinho deve marcar todo esse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mediante a esse desejo por um vinho melhor, a resposta da esposa vem logo em seguinte com um retumbante sim. Sim, vinho que escorre para o meu amado. Ou seja, em meio a todas essa relação de intimidade e nessa consciência de que o melhor deve ser oferecido a Deus, a esposa não tem dúvida em dizer que sim, ela tinha o melhor vinho para o seu amado. E isso, longe de ser uma atitude soberba, mas uma convicção de alguém que agora cheia do Espírito de Deus e num estado de maturidade, tinha então toda a certeza de que a graça lhe proporcionou o melhor. Portanto, ela poderia oferecer o melhor para o seu amado, como resultante da graça de Deus. Lábios e dentes, aqui onde o vinho escoa suavemente, demonstra aqui que o louvor da igreja, na intimidade do cristão, o seu louvor, a sua adoração, a sua comunhão com Deus, ela é marcada
pelo fluir do Espírito de Deus, pelo fluir dessa operação da graça de Deus. É um fluir suave. Tudo que é obra do Espírito de Deus não é nada forçado, é algo suave, é algo que flui como resultado da graça maravilhosa de Deus. Não por força, nem por violência. Não por esforço meramente humano, mas resultante de uma operação extraordinária da graça de Deus que move a igreja a uma verdadeira devoção ao seu Senhor. Então a igreja do Senhor, ela não é movida pelas pancadas, ela não é movida pela tirania de uma liderança, mas ela é movida pela graça de Deus que impulsiona essa igreja numa relação, numa resposta de amor àquele que é o seu amado. Então a igreja se relaciona de uma forma suave, como resultante dessa graça que move a igreja do Senhor Jesus. A sua convicção, eu sou do meu amado e ele me deseja. Olha que coisa extraordinária, a convicção da amada, saber que de quem ela é. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Ora, embora a convicção ela deva marcar, né, a nossa vida como servo do Senhor, devemos ter convicção daquilo que de fato nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos negar que existe também uma falsa convicção. A falsa convicção, ela é resultante de promessas vazias, de algo que não provém da palavra de Deus, de promessas que não são oriundas da palavra de Deus. Portanto, se não são promessas vinculadas às registradas na palavra de Deus, não passam de promessas vazias. E muitas das vezes as pessoas se apegam e constroem uma convicção baseada em promessas vazias, o que torna, na verdade, uma falsa convicção. Triste realidade daqueles que se esperam na falsidade. Também a falsa convicção pode ser resultante de uma falsa avaliação que nós, como cristãos, devemos fazer de nós mesmos. Nós devemos buscar sempre olhar para dentro de nós, para o nosso relacionamento com Deus, olhar as nossas ações e ver como que nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes, uma falsa avaliação a respeito das nossas vidas e do nosso relacionamento com Deus pode também produzir em nós uma falsa convicção. Essa falsa convicção também pode ser gerada pela falsa compreensão da graça de Deus, a chamada hipergraça, aqueles que transformam a graça de Deus em recurso para que possa justificar os seus atos pecaminosos. Ou seja, a carta escrita por Judas fala daqueles que deturpam a graça de Deus, para que em nome da graça de Deus eles possam viver de forma dissoluta na sua vida pecaminosa, achando que tudo está certo e que não há nada do que se preocupar, porque a graça de Deus já está garantindo-lhe então a sua salvação. Essa falsa compreensão da graça pode sim gerar uma falsa convicção. E pessoas poderão ser surpreendidas no dia do acerto de conta, no dia que tiver de encontrar definitivamente com o amado e encontrar, quem sabe, a porta fechada. O Senhor Jesus advertiu a respeito daqueles que têm uma falsa
compreensão da graça? Aqueles que colocaram a sua convicção baseada em experiências sobrenaturais. Esses dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos. Senhor, tu nos ensinaste nas nossas ruas, comemos e bebemos na sua mesa. A palavra do Senhor será: apartai-vos, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então, essa falsa compreensão da graça tem levado muitas pessoas a uma falsa convicção de salvação. A ideia equivocada de uma vez salvo para sempre tem levado muitos cristãos a viverem uma vida dissoluta, confiante, que um dia levantaram a mão aceitando a Cristo como Salvador da sua vida e que não tem do que se preocupar porque já tem a sua vida garantida. Meus amados irmãos, devemos ter cuidado. A palavra de Deus que nós lemos aqui fala do anseio da amada, quando ela convida, ela chama pelo seu amor, e ela diz assim: vem, meu amor, vamos ao campo. Venha, meu amor, vamos ao campo. Esse desejo pela vinda do amor aqui é o desejo da igreja em viver um relacionamento íntimo com o seu amado. Sair ao campo, por mais que o campo possa ser repleto de belezas, esse campo não terá nenhum sentido para a amada se o seu amado não atender o seu convite e sair com ela. O mais importante na vida da igreja e qualquer experiência que a igreja possa viver neste mundo, no campo dessa vida, só faz sentido se Cristo estiver presente. E se Cristo estiver presente, não há do que se preocupar. Passemos a noite nas aldeias, passemos a noite entre as flores silvestres. Veja bem que a noite pode ser preocupante para muitas pessoas, mas a noite ela não deve ser empecilho para que a amada não desfrute do amor do seu amado. Não há do que temer. Vivemos momentos na vida que são momentos de noites, de lutas, momentos de desafios, mas a igreja descansa, porque sabe que ela está guardada pela presença do seu amado. Ela não tem que temer aos temores noturnos. Ela não precisa temer a nada disso, porque ela está guardada, ela abriga no esconderijo do Altíssimo, ela está na comunhão, na proteção do seu amado. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos, ver se as videiras brotaram, levantar cedo. Ah, meus irmãos, a jornada cristã jamais pode ser uma jornada que adie a importância da comunhão com Cristo. A cada passo do cristão, logo cedo, no dia a dia, seus primeiros passos devem ser marcados com o desejo de caminhar junto com seu amado, de ter uma caminhada junto, de ter um dia em comunhão com seu amado. Levantar cedo é entender que os seus primeiros passos devem ter no seu coração uma preocupação primordial. O meu amado precisa estar comigo durante esse dia. Em meio às fragrâncias, os melhores frutos vão aparecer. Delícias novas e velhas foram guardadas para Cristo.
A igreja guarda para Cristo o que foi produzido como ação do amor de Deus que a envolveu um dia. Desde os seus primeiros passos, do surgimento da igreja e nesse relacionamento da igreja com Cristo, ela guarda para o seu amado aquilo que é resultante do seu amor. O tempo passa, mas as experiências do passado, que são resultantes na vida da igreja, do amor, da marca do amor, não perde o valor com o tempo. Aquilo que é resultante da obra do Espírito não se perde com o passar do tempo. Tudo será entregue ao seu amado naquele grande dia. Um dia tudo será colocado diante do Senhor como resposta da obra redentora e amorosa do Senhor. Os frutos é o que marcará a união definitiva entre o salvo e o seu Salvador. Não basta dizer eu sou dele, é preciso demonstrar com fruto. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, mas sem fruto algum. Triste realidade de muitos que se firmaram numa falsa convicção e não compreenderam o amor e nem a graça do Senhor Jesus. Não ter fruto. Guardei para você, meu amado. Veja bem, a igreja tem que ter essa convicção. O que ela está guardando para o seu amado? Tudo que a igreja precisa guardar para o seu amado é o fruto do Espírito. É tudo o que o Senhor quer receber naquele dia, como resultado da obra redentora, o fruto do Espírito. É por isso que Paulo, quando fala dos dons espirituais e da sua importância na vida da igreja, ele vai dizer que nada disso adianta se não tiver fruto. Ele cita exatamente o amor. O fruto do Espírito é o fruto do amor. Tudo o que resulta desse amor e desse relacionamento amoroso entre Deus e a sua igreja marcará por definitivo a união eterna da igreja com Cristo naquele grande dia. Que Deus abençoe a cada um de nós, que não sejamos confundidos em nenhum momento por avaliações falsas, por falsa compreensão da graça, pelos ensinos distorcidos de muitos falsos mestres que tentam deturbar a palavra de Deus. Mas que, de fato, mais do que promessas vazias, nós possamos nos firmar nas gloriosas promessas registradas na palavra de Deus, e que essa palavra viva do Senhor possa resultar na vida da igreja um mover santo, um mover gracioso, que possa levar a igreja de Cristo a um desejo ardente por uma intimidade maior com o Senhor, onde o fruto do Espírito seja notório na vida da igreja do Senhor. Tudo que nós precisamos ofertar para Deus é o fruto. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que nós temos para guardar, que a igreja tem para guardar, para aquele dia, será o fruto do Espírito. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.